Okay, and ladies and gentlemen, if everyone is ready, I will not take a pause and I will go on because I have one this and one more to go, and then Ali Talha. We have kept him a very knowledgeable person at the end. So Ali Talha will be at the end with you, and then I will back to you after third lecture. We will again take a break after this one. So let's start on. Leadership and ethics. Some basic things that today I want. Lideranza no etica idane botane básicos nebe que hakulita botsera. How spera din kataka Somehow this frame harms me. Oh my God. idane livre husi prego. A leader, who is a leader? There are various kind of. You will be listening me on. Leader ne masse. Leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way. I Leader said. hanes nebe idane be First of all, batene you should dalang be listening me selatu because dalangnya there no is satu dalang. an Primero, information. tu as leader tabol setting hatene. So leader should be knowing all the. If you are a leader, Leader also, tenki you should be hatene. knowing science. Si tabol sa leader Math ciencia, should tabol sa be knowing con ethics. ciencia. And if you are talking about ethics, myself, Se itabot kulit ko namba etika hang aras ethics si. standard, I should Kasi follow ko kulit itabot sila. And Patroni siya I'm etika sa hating telling ito you, patong kakere no how fatino itabot sila. a lot of discussion with young scientists that Yeah. how to follow Regras. principle. Onsa ita atuir prinsipyos básicos sa ne ba etika. We are going to talk in this session. Ita se kuliah sa saung dani Ethical approaches, se basicamente abordagem ética, princípio educação, no obrigação moral ética, nas crises, liderança e crise geraram, pseudociência, serão pseudociências, não terão éticas, não estamos globalmente, não atua localmente, literacia, alfabetização, ciências, estigmatização, somos desinformação. Nem o tópico na vida de parte los ni tuvo hari ética daí a definições inicialmente na foto tuvo ser daí onamba princípios básicos éticos ini ka usi Google Wikipedia referensi hati bana ini definições éticas ni literalmente significa princípio moral de controle influências da emanam comportamentos da convicção nos princípios como ser maculoso, não ser macsala. Buat moral nih maka kita bisa precisa nih karena logika nih salah kah? Kita bahas berapa ini salah, kita espera kata kah? Mana be iha edukação as iha comportamento nian yang ke convicção iha maneira nebe ter princípios nebe que tuir demonstra buat nebe maka los momos consider buat nebe que los fui buat rua basicamente saya mak ema suatu hal necessários para a fairness no virtudes específicas Nemos estándares éticas de que itu bos será será científica devia ficar assim padrões universidade sekarang eticamente ini diferente itu bos cultura diferente também itu bos precisa compreender examina padrões refere razoável no nossa fundadoria de base itu se discute questão refere estamos falando precisa compreender kita tem que compreender primeiro entre eu também itu bos atualiza não tem que base razoável no nossa fundadoria em termos de padrões éticas e abordagens várias por conta ini buat lebih kalau dia kon etik deskriptivo
Era muito boa how senti the loss. That is basically how should you and I think what is, our act. This is Ya, how Pak ya, I selama follow that ethics normativo, that prescritivo, what éticas, effort is doing. saremo kita bosa how te hanoi no atua, You can say environmental ethics. You can say terus ética médica, nian, ambiente, nian, bosa nebe apa maybe ni. you should not say prescriptive. Descriptivo ya normativo nian ni, Descriptive is just tell descriptivo, you that the way we think bisa it is right. kita bosa how de hanoi sarema Prescriptive close. is that you Prescriptif, should itu act nih, the ini way kita buat you tengki think is right, atua not the ya way manera itu nih the way maka that you feel los manera nih everyone kita buat thinks. nih So manera nih kita now buat I serah give you noi the buat Precautionary buat principle. serah nih. Nah kalau kalau There are prinsipio precaução four main iha conceptual dimensions mentioned by dimensão conceptual da principal hat. first. Precautionary Primeiro, principle says if there is a threat which is uncertain, kali que then iha some ameaça, action is kali needed. que iha Four words: incerteza, threat, uncertainty, action, ameaças, incertezas, so that ações não mandatórias. should Você tem que fazer ali. knowing all this. Now, when we talk about Kita penting hati ethics, buat sini. Kita utilitarianism. kalau etika, kita reba What is that? utilitarianismo. Find that actions right only if they are Doutrina nebe useful ação or los, para que seja beneficial. útil para benefício Beneficial, you maioria. said you have to weigh Nessa até tem que the atentar. benefit should outweigh the risk. And that is it. So that your action Benefício will only be right será if it is out of useful risk. to the living being, Ini mak including environmental maioria ema, If it bai is not, organismo nebe then you camores. have to really reconsider. The doctrine that an action Pela is rede right nema, and so você forth, precisa if it refletir. promotes happiness and that the greatest Tadi doutrina ini ação los promove solos, nomos then solo what is com your tebes. action is Segundo right. nebe com tebes nebe guia Prescriptive bai is princípio conduta. whatever you think and I think. This is the basic principle that Jadi should govern prinsipio básico and that the greatest para happiness bai greatest soloknya, number of people. That bai is número é uma boa discernindo se a conduta nema UNESCO is ya doing esse princípio. a lot of Nesco halo we have a mas World para com Commission éticos for e daí a Comissão Ethics and Mundial Technology. vai a ética no COMEST. mostra You can go on the científicas website and can find tecnologia documents ni. on ethics Então for vou vai lá climate, retan documentos sebarak tebes. ethics for climate Ética baseada em botões ética vai mudança climática. Material ser satu nível disponível em sítios da Unesco ni. Dos temas lá no International Bioethics Committee ni. So that's your working. Nema UNESCO is doing a lot hari on this, and this UNESCO halo barak tian birni. we Izin will pertama develop permasalahan ni. more on this subject. Este The first halo barak ni ba sujeto refere. in 2009, Primeiro documento se refere a novi. establish an UNESCO estabelece a escritura ética a consiste de organização europeia. conduct to promote ethical Vai padrões éticos minhas, organizações multiculturas, valores co-integridade e profissionalismo, nos aspectos and the five principles that beneficências, basic values of integrity, etc. respeito à diversidade, Autonomy, justice, princípio Lima, autonomia, justiça, beneficência, não maleficências, fidelidade. Ini prinsipio syarahat, prinsipio syarahat. Agora, kalau economia declaração princípios éticos, relação à mudança climática, relação de kata que referência para ini, mudança climática não é problema bawa tebes na bangunan penetração, buat serba sofre tiana, sofre down bakon masih ini, maioria ema haten pamene, iha princípios eticamente, prevenção de estragos, abordagem de precaução, justiça e equidade, desenvolvimento sustentável, solidário, científico, decision making. Geoengineering, por exemplo, que você sekarang hasil serviços bayar gás ini hal buat sudah nabi que causa estragos uma bayar ar gitu namanya
iha harmos rumah nebe makam ba iha har nela hisi baru perlu energia iha buat seluruh bangsa dan sila persia iha prinsípio básico hari baidane considera riscos e benefícios necessariamente ralo com interferência humana no natural se refere para uma causa risco para ter do que benefício também maka iha princípio básico isso provém estrago e a abordagem precaução compreende o benefício hari baia humanidade e solidariedade e a equidade e justiça baia mutu ela ia a vulnerabilidade mudança climática nilaran and whatever development you do that is sustainable, that for future you keep, like if you cut a forest, etc. Solidarity with the human being, with those who are solidariedade o lima humano ser uma comunidade marginalizado nosso social tans ne mag ito po sa personalidade ne let me talk about ne how Surya. explica ao kuliah tong kono This ba some of the science was terribly exposed. I already gave an example of cow urine, bleach, cocaine. They recommended some on the social media, and it was viral, and many people died because of this. They may not have died because of COVID, but they died because of this. So that is that we should understand. You should be knowing. I said ini kita precisa compreender pandemic has been cast as a leaked bioweapon. Some people, hoax. They said this is because we have 5G. People, just baseless. No scientific evidence. They said when this world was very safe, when there was no radio transmission, for example. And now, por exemplo lá a rádio transmissão por exemplo né some people, lá a wireless some scientists, not scientists, está call it, from developed world, they are good at esse mundo desenvolvido de ainda dia we have rays in the ears, etc. So alternative medicine also was a problem. alternativamente bairamos na OMS ne abolidão infodêmico etapas agressivas a tudo prevene se você refere e a fatura do começo primeiro a necessidade científica depois ser a para tolera que legitimiza pseudociência saúdiana e depois ser a bela responde que depois de salah depois ser a necessidade eu falei a rumah yang katakan usia cocaine but resolve mal ini depois tem que ter lalu depois tem que agora também se o halone pergojo tem que responder beda né ini maka spesifik laos itu pada individual mas de universidades uma instituição a cuidar da saúde e a informação falsa será lebih maka ia dia ela precisa levar precisa considerar né considerar se refere segundo se colhe com a papel liderança né segundo se precisa de participantes ativos e públicos né sobre misinformação e segmento de silêncio da sociedade kita tem realidade mas ela pode responder kita ia físicos, gastroenterologistas, imunologistas, cientistas social gitu, untuk nafai label hijack social iham medidas real, soro iha ema dizon este refere, também não tem ciência lebih ke dia ba via público nih. Dan maka itu precisa hareba iha etik, itu responsabilidade hareba iha nyasan global grave refere. Dari kata sisa hatene konama stadu pandemia ini katakan lawan badal lagi seperti itu. Inki iha evidências que dia teve konama ciência científica kemarin ini. Awal ini ema sepatnya religiusnya sudah tidak sepi, balas sebenarnya hal preocupa ekonomi
Aula kuliah com argumento religioso, mas eu quero kuliah com a ciência. E a terapia lebih perigoso teve lebih serviço background. should not be used an excuse to ignore basic ethical principle. People publish Lebih uja banyak prinsipus ética, the real serlatui prinsipus real ciência. this COVID challenges and opportunities also. They have Ni cobre desafios na oportunidade, nós, highlighted the fact that about honesta, society are generally the worst highlight public crisis. ba iha ba pira público ini, Developing country, they have ya nação desenvolvido, pira soro dilema, dari jangkar lockdown ka, sesi lockdown, ema se hamlaha, selain, aha, namanya maka, lebih makiha recurso, seja ajuda ema, iha tempo at lebih ke humanidade enfrenta. Ini absolutamente essencial para responder à pandemia COVID-19 ini. E nós precisamos ya mudanças climáticas, etc. Terus perguntas kita ingat, por exemplo, problem psicológica, pandemi, ano musim pandemiko, essa informação também que há besar. Sebenarnya emang tem que confiar pada dados autênticos. Ya, media sosial orang-orang diferente. Por exemplo, Spanish flu, itu pernah kami lihat sosial media, orang kita sosial media, bela uja dia kan kedari. Ini maka wajar sosial media, kita pasti expose sebenarnya kamu tuh bisa uja sosial media benefit sebenarnya. Iya etika ambiental ke krisis klimatika, lalu diangkat ini oportunidade dia, kita bisa minus kereta, baru dihentikan minus ya gas lebih berstraga, emang lalu minus ini harus nanti deforestação, nomor animal ini itu buat ya nasam lalu ya animal lebih fluid ya ada rumah causa community sendiri sudah hang animal lebih makan fluid yang penting kita buat oksigen dulu kalau ekonomi ini ada di ekonomi ini hari yang climático observar rapidamente casos também el concepto estadounidense de especies y patógenos en el área, por ejemplo, ema ida nebe makam, animal ida nebe, transmitir fil fale ba iha hoska pating hasil, kusi ema ba iha animal ba ema ba iha animal, iha tanto eta ba mana, ba ema ambiente, nomor biodiversidades, universidades relevantes, e também maka ita toma atenção ini, area ini, ita bele Areba ia patut diagnosi, não não refere. E dari etika berparastan ini, decision maker tinggi knowing the laws. Kata kami hanasang lockdown. At lockdown, fonesi hasil lebih precisa, komunikasi lebih eta iha bisa comunicar lebih ke dia. Ema baru hasil black market medicinas, hasil counterfeit ini liderança tinggi. Wis kalau bahaya bedane, no hari ini kia kau orang iha nasau, kata injection ida, por exemplo, $10 ini, iha $10 ya, multiple sanulu. Kalau rai basen yang cuma pribadi selatan, ini maka itu pasti saat resolve ini, hari ini,
Nah, itu hari yang katakan and how to have a communication surtu ba iha uh, pratica clinicum sempre uma pesquisa. have the last part of this training today Aí a is parte daí que se treinamento ini that we have to nama work comissão quickly. deve estar There rever are rola activities lives. that they have to work on it. São vários But serviços this is very cidadãos important. ba iha a multidisciplinary committee estabelecido na iha nas organizações ini. Communicating with Ada the semana society se comunica com a about this sociedade about com how we dados com a bom can estado hal dane closer kali service. kira open school Then ka mos etc. Buat ekonomi dane. we are in this difficult Be times. iha tempo dificuldade, tempo dificuldade, iha desafios multidões, We have valor middle income social countries, education, as I e said, tare em kata some ko iha mo segment of the society may not segmen sociedade terribly need the food, iha even the basic needs of the society. precisa ter saihan, They iha have necessidade básico, obligation to ini complete obrigação ético humanity as one unit. waktu bela And resolve constitutional equity right, o resolve refiro mana dan din, barriers, we will be talking about this. sekuli ekonomi ini Vaccine ya is vacina manipulated by the rich countries. política mal They are osam really di difficult nação de and beriku namos they are difficult to dificulta control. teve sebagai nação pobre What sira, they say is nobody nação is pobre safe sira, unless everybody is safe. So we have to really precisa considerar educate salvaguarda bem ma ide ide about nian. vaccine, etc. So, as I said, Anissa what audiens happened? dina katakan ya saudi ya We should not be waiting for the next pandemic. ita label We himba should pandemia start tu working ramai on ita how these dead persis ya spill over into human. We ya should be working together, all of us. desir serviço mútuo Like in mais. China, they have a long Isso tradition of provederne eating ate China animals. sira iha It's tradição da han not animal only tu good, nebe but they makapi. use it in Au se ritualistic ato han ways. abe sira uja So ba we iha have to think what is bersila tradisional. uh, Aku sira tene risiko saída if is that can be transmitted from those animals to pela humans. transmissão animal ba em. Three-quarters of new or emerging infectious diseases are Terceiro quatro CCM of the animal origin. iha genetic, se origem animal ini. 75% of 75% emergentes ba ini. That's why we need to work Harus mengurus genetik. on a one hand, animal, humans, environment as Anisan one part. animal ba ya We have to all work on it. ambiente companhia itu serviço berani. Thirdly, now I talk about the ethics of Tu fama Western kulit wisdom konamba in a way. In relational morality. etika harus The di Western occidental here in my si country, we have shared nur tradition and kayaknya. religious beliefs. It's Kulit konamba via religion in sendiri. my country, Islam we hasan have wisdom majority crossed nama nasan. divides and social. Jadi So what we hari pada we disang call it etnik a tu semua collectivistic society. rata First sosioekonomi. it is individualistic society. There Dia iha everybody has their rights. tidak ada dualistikus. Everyone in Ya nature emang tidak direitos lives individual there. ida precisa ini signifikan família. Collectivistic society. Ami So kuliah family sociedade centered kind of coletivística, society. So that is what we need to understand. maka precisa compreender valores. Western value. We have to. That's why we are talking to you, training you, that some of our values Ini are non-Western, and a major valores baru yang application kita of nama those values. sirahnya So seperti the lulusannya family and not the individual, the social unit. familia harus individual solidaritas So sosial personally, ya kan it takes identitas pessoal family forti approach. You pada segundos family kayak identitas familiarnya karena kita buat família kita buat a giant family kita system. buat So namanya pakai sistema usually juntos de parents família obedience bem ema dependency rather than reba autonomy and obediências independence of the children. It is good or bad, it's another discussion. independência do que This is what autonomia our e independência values ela balik ya. So elders are respected, looked after, Deve ser buat dulu a respeito semua será protegido frequentemente ya justiça ini atenção você nem mais and then physician and patient mas relationship if you talk about physician doutores regarded ini in high esteem. precisa ya saya nessa instrumentos nebe maka harus di Roma ini yang misericórdia If they say if the physician se try to be westernized, precisamos say this ser and this and ocupados this, what on you os change, they will say, Western you ini oversight. Why you are asking me
Não sei betul que hal. Itu pun serhat dengan satu decisão também. Sira noi yang nabi kabut dia. what we call it Ma-Bap. They consider Kalau dia every mabak, citizen, considera have the system of sistema when they go to colombiano respeito vai mabot sira. so that's why they also have to behave Mani in maka that way. They sira cannot tem que exploit hal de maneira those dani. people that they come them believing them that they will Dia be tem que looking after them. ia fear So em que se still, toma atenção ba em mabot sira it's hirap ni. accepted to assume a direct and parental role of the patient and the family. So that is what here we have. Ini maka ita Now, iha if I talk nama about ini. little bit about pandemic Porque quando preparedness, ba iha perantau preparação da we pandemia, have exposed our science during this time. ita exposto na ciência durante tempo refere. Knew now how can we really Dati ana oisa there are some good of this ita social media and IT and iha artificial social media intelligence, ni Internet of Things. uji kon internet você minha uso dia maneira de becaria The ita behavior of the acompanha a evolução progress in vaccine development. progresso e a vacinação e a development no tratamento And they are giving good results. no for esquina becaria com certeza Virus is also mutating. We are having different strain, but scientists are also responding. And cientistas nos disponíveis no faz dados dapat selatan argumentos international community they stand together. mulai internasionalnya Amerika Mutu reba So a COVID-19 broad range of discipline, the leadership has âmbito ampla emergente se serviço mútuo produz medicina vacinas so when you talk about the peres leadership, itu coloca uma liderança the difference between a leader and a a manager. diferença entre líderes no diferentes Control, a leader and then líder comando control like here you can see. Now it is engagement and alignment, and you take everyone on board to take decision. So that is the difference of today's leadership and a few decades ago. Or in some organization it is different. So you as a leader, really leader, have kebutuhan to isang leader level loss but to engage and align. loss of command no control mabe engage no linha We are doing. tebot niya colegas If I quote ida one yung sa nami tebot halo article, what they say is head and heart of leadership to ya handle kuliah news, kono ba what is going atau tini tebot sa niyan uja tebot sa niyan that you consider them a problem. atau tini misal uja tebot sa niyan suang Help them. tebot sa hari So if we talk ini available hasil sa niyan sa problema sira achievements, qualities, and capabilities are traits that are liked about themselves, and they Kari rin katak iha skills tolos, atingimento, qualidade da capabilidade. Nesse itabot kulit itabot sa sa liderança ng media, I'm a good leader because I've buat gone na through katak this phase of injustice. leader ng media tambah hawa karakat My to colleagues are faced with injustice. defende I understand suru injusticia. and skills that I have. No skills ni ba mak Good hal leader iha hal consider leader other dia opinion, nama considera opinião social. inclusive. I listen everybody. Haruna emang Achievements portu that they are proud of the leaders. They say no ema good leader no because orgulho ba ini an my team nessa líder meet deliverables during ajuda ini I know equipa their shortcomings. atau belas toru I know my country and I know my resultados durante a crise de lá. they take a laptop, go 10 kilometers, sit on a mountain to get the signals. So I should understand if I'm doing Compreende buat sana bem macau halo ne. the problems of my students. Problemas estudantes será colegas que eu ser Good leader. hari ne compreende ne também ne maka And if you make an líder ser organization teki. really a good Si tu buat ser hari organização ser ne iha bottom, líder de nível PBs mas se like por exemplo primeiro from a T-boy to a leader, they plan, they have as a daily, leader weekly, monthly, yearly, 3 action steps they have from the base. And from there, they have a time limit for a goal to reach. sila iha tempo limiti They have
Os iraneses eram Some are committed, but they can convert to the leadership. well, They plan yeah, leadership has to do all compromisso, trickling down, compromisso yeah, interessado inclusive and taking them untuk hal the targets. Somebody aku asked me, terima when you discuss atingir target. issues, you talk about code of conduct. Mahirap ito discutir quando ba Code of issue, conducts quando ba código de condutas, identify 8 principles for all research and código identifica princípios valos, funders. aí é pesquisadores sobre todo, organização de pesquisadores, universidades na mão, fundadores a observa. First, honesty in communication. Primeiro, honestidade e comunicação, os Reliability in stakeholders performance. sobre todo, Objectivity. confiança e a desempenho em pesquisa, objetividades, imparcialidades não independências, apenas na acessibilidade, deverá cuidar, fairness para a conferência no modo for crédito, responsabilidades para cientistas, nos pesquisadores do seu futuro, e também marcar elementos básicos de código de conduta. Princípios de código de conduta, esse princípio WAL, na que é a maioria de pesquisa de poder, de serviço internacionalmente, de convenções PwC, a ser comentado por website Irene, você sabe a convenção refere. Se você compreende Irene, a serviço de Paquistão, China, o Irene vai UN, convenção refere cada segundos no 4 anos, de code conduct, ne gasta quase década de rua, de tempo analisar os sinais considerados de Geneva. Code conduct é a declaração formal de valores nas práticas profissionais de grupo individuais, o foco comum, a carga de ocupação, já campo acadêmico, do trabalho social. Na verdade, define expectativas de federação de ações do grupo. E aí, né, tá código aspiracional, forma de padrões, né? Quando o código mentor, né, da advisory, mostra o código nível que deve reforçar. A nível de precisa compreender e da aspiracional, já tem, e das não capazes, vai a guia, cada lab, cada organização tem que ir ya by the name, what we consider the international national código debe ser tersebut labelan serviço de armas e de maneira iraniana de Austrália no seu que a nação do seu o segmento social refere larang itare princípio código de condutas básicos na Palestina Paquistão nos propõe a 2015 e revê filpal e a etapa tersebut ada diferenças e da hari benchmark itu strength legal e a research integrity itu respeito bagi objetos de pesquisa no aplicar research aplica ciência research no alinhamento de processos relevantes nas trends na moda spread pesquisa valores, por exemplo, a internacional educação no training, a serviço vai Universidade Internacional Barat, mas o Paquistão vai serviço mútuo cubano. Vai desenvolvimento cursos comuns e complementar estudantes na moça social. No meio da batalha de liderança ética, líderes basicamente, se ele tem que demonstrar ética de serviço na vez exemplar, depois se revela líder vai reunião de equipas de trabalho, por exemplo,
Emma iha prejuízos conectivos, tendências de decisão, prejuízos acontecem a decisão, né? Tem que reba oportunidade protegida, né? Tem que focar em metas, nos objetivos. E tempo crise, calcula liderança em tempo crise, liderança tem que medir riscos, liderança tem que atender gestão risco, tem que analisar riscos, né? Não aplica juros, vai hari-hari risco se refere. Uh, Trabalhador se espera que belum distribusi dan lebih maka saat dia bisa overburden dia nasa usap ni komunika influencer by ni atau hari by ni leader dia se foto se decisão kari ki decisão ni e konsekuensi ni ang kaya solo kemudian se SWOT analisis dan weakness opportunity traits yang sebenarnya bisa foto depois Siratin setting previene toxicultura e workplace, liderança esperada através da rede toxic culture. Para o tuang que você tem que ter kata liderança da rumah rebaya ema bahaya multiracial, multicultural, multietnik, multireligion, etnik diferentes kalau rasa gênero, tem que compreender sensibilidade, não discrimina, emergere, baseada both sides, honest religion, call, etc. Culture. He have to respect the diversity and encourage the diversity. In fact, it is good to have diversity. Encourage a diversidade. No, você fazer o papel mentoring né? E a fazer decisão né? A liderança na brincadeira promove carisma inspiracional como nos afiar princípios básicos da liderança né? Me cria de maneira virtuosa né? Enjoy respeito serviço e conversa. Decision making is the Roma challenge and tebish. As a group leader, ne focus by integração, by bases comuns, promove sentido de empoderamento. Trata a medida neutralmente, poder de MNB que o língua behanesan. Aí tem que tratar em todo neutralmente, mas a discriminação From a leadership. básico. So, if I summarize this, that in this specifically COVID and pandemic, economic recession and Especificamente, a recessão econômica na Venezuela estratégia inteligência dos líderes é crucial. Arriba ia tempo dificuldades nessa né? Também tem que ir a quarentena, tem que estabelecer safety by iman durante a pandemia né? Por exemplo, aku atau safe MIT artinya quando vai prender consequências da decisão ser forte. And then R invites people to come to the office and he has no protective measure in the offices. So that visionary leadership possesses qualities of cognitive. Maka liderança visionária e a qualidade refere, mas a self-confiança no self-regulamento.
and wishes to follow him fearlessly. Pensamentos parte del Twitter ini sintau tambah ini maka liderança esperada dia ini itu kalau nambah práticas dia especificamente a pandemia terus tem que Hanoi globalmente não atua localmente a nessa hotel ini decisão né bem itu pode ser considera international code of conduct itu importante tebe especialmente da IHAM integridade espera cientista usa a linguagem deve que você compreende quando se mexe se coloca no regulamento o cientista coloca a expressão ante essa ideia se reproduz para humano deve ajudar a comunidade integridade itu curriculum berane lá confine para prevenir a fabricação falsificação de dados plagiarismo de dados qualidade temperane reconhecimento da diversidade inclusão nós temos retan básicos do tolerante coletana e o de economia foram de declaração de harmonização fortalecimentos condutas no padrão nesse relata ação sustentáveis conduta ciência irresponsável em que tal que repraia Humanity. treine você se tem categoria lá de sociedade tem que Adaptou especificamente World Readers tem que tratamento pandemia internacional treaty bedane acordo bedane how pandemia harus repeat na barat dalam barat saya medan islam Salvada atau emergency safe sang tu mahamud Nationalism, we have to work, cooperate. itu cooperas That is that the world leaders should be talking. One important thing that I want to talk to aí dalam prosperidade muito importante é o calculo itu você di mulai dari kuliah konbang hari televisão no jornalismo não expôs as ciências foi ideia porque level básico escola ciência a educação general onde se compreende sistema demanda production globally sometimes. And so you should understand tem que compreender por exemplo itu pode ser esta eficiência vai conectar vai se refere there was a lot of several issues that the people who were doing this harms and killed many people. In fact, social media, I said many things about it, that aku lihat dalam bara ekonomi ini tem compreende ini persis berada and você memang harus salah beli fatalidade rumah itu buat serba fatin diferentes ini itu buat area ameaça acontece naba basis and just so that is what the leadership ini maka tem que liderança considera disinfectant in the body. Liderança mundial sugere Oisa So we have to really prepare for the next pandemic and
Itabele prepara o dia que a pandemia te fermai, nessa hotel tingkat sa itabot sira sente de rumah salah academicamente bullying work on it. And if you see something wrong, specifically in academic, when superiors have sustained hostile behavior, and it's not neighborhood, sometimes they ridiculate, sometimes they threaten, they blame, they na rumah idane ihamya invasion on your privacy. So you first should understand whether it's bullying, whether it's harassment. You should seek support. You should seek to have formal and informal complaint routes, and you should know what to expect after having that complaint. Because in this male-dominated society, some countries have faced a lot of problem. It's vice versa. It's gender. It's not male. lalu anasang balu suru enfrenta problema dane laos de mana na feto itamos da rumah enfrenta dane a crise idane e a pandemia dane ita enfrenta dorang cientista pesquisadores era tem serviço clínica nos profissionais de saúde organizações de pesquisa e scarce resources Katrina arriva a fundo gestão vai não é até ter problemas refere-se crise na vida que está enfrentando não complexidades a minha se bem que está enfrenta mas aí está tudo dia hoje né nem está com uma líder e crise sekarang líder tem que calma e mensagem comunicação claro direção claro outra importância depois colaboração no tempo de tempo in time. So a good leadership in the crisis should be liderança dia que crise rebelde forte decisão no nesse tempo é importante teves bem que colocar uma liderança bem que colocar uma leadership a pandemia preparedness dari distância vacina desinformação kita iham beliau ya Afghanistan e Pakistan tambah internasional ini latende dia aí propõem a espião nível estraga a humanidade e nós temos homicídio uma informação lembra que precisa claro que US nós havia instâncias vacinasi namanya is really assunção cidadania talk about this in some technical session that we should understand that vaccine is very important and helpful. vacina é importante deve ser ajuda Communicate how will we era comunicar virus that we are dealing now. eradicatia vírus na kita ini It dah may be present. harus supaya humanos bagi Animals also like cats and dogs. Malaysia has presença in dogs, I think. So that is that we have to have coverage and we have to deal with all this. With this uncertainty, we should not assume that recent scientific progress on COVID-19 diagnostic, vaccine, and treatments will end the pandemic. We have to continue work on this. And tem continua serviço bedani mas we have to deal with this. tem que hari pandemi kita ni There is no quick solution. As a scientist, we should understand. aí solução deve lalai sana necessita precisa compreender serviço bedani serviço para benefício social dengan Saudi antena We have to deal with. There are demonstration in some developed countries when they say stop this. e demonstração já ação desenvolvida já tem para né a procedura né So the resurgent and normalization of anti-vaccine debates, measles crisis, pesquisadores falam ni some countries that jumped globally from 30% hesitancy that they were 30% resistência really understand and work. é precisa I will be talking né about the social media então colocando a misinformação social media no desinformação really, because this ini itu kalau saya precisa the perpetuation and persistence perpetuação sua consistência preventing people
La fiaba e risposta das governo previene e mal tratamento, estigmatização de infectados lida by violências da aluna, ema la buca tratamento, exacerbações by sentimento político não existe, inclui anti-government, como sentimento anti-foreigner. Really have to E understand. a comunidade não target vai daí. Sometimes the delegitimization of science. They say, oh, science has no answer to this query. That is what, because we are very slow in responding, we don't take, action or, we don't play our role. So that delegitimize the science. And Delegitimização ciência, jadi maka saya bersetreno masih uji sosial media atau hari iha problema debe ita enfrenta tambah media frame ini memang impacto ideological nos prejuízos precisa iha engajamento público yang informação requer colaboração relativa à ciência e a colaboração está tendo globalmente dari yang katakan jadi oportunidade acolher com a desafios da becaria e oportunidade para pandemic has increased. tempo de dificuldade pandemia nem agora internacional people has serviço mútuo So that we know because of this quick responses and collaboration across the globe that we are having. If you look at this slide, excuse me, so scientists needs to spend little more time on cientistas precisa ir tempo atuante ao público e data se exige cientista normal nia 50% tempo para research some 20% to administration and some work for 20% para administração 27% para ensinamento when will you have some time for your society as a philanthropist? So that is what we really have to work on. primeiro que tu precisa serviço para né Dialogues. atau ya diálogos entre estamos ya precisa em meio perguntas ciência nem como né Expected to say on this in this time, so that we have the science funder also needs kita decide by critical areas. importante de área crítica The gaps, what relacionado ao conhecimentos gaps NB where they should put their resources. That is what relatório recursos NB application of this pandemic. né aplicação de longo termo simplificação de longo termo pandemia Funders also need to understand that what is their role in this pandemic and what should they be doing with these young papel da pandemia dani será mais serrado é cientista como So we have to ela atinge o método da serviço mesmo serviço mútuo that we have to have science-led então você vai aprender os pandemia dani quickly science-led preparedness tem que atuar hololais ciência teste importante deles e a diagnose que toma atenção dani tem que ver dani analisando anuing globalmente atuar locally tem que globalmente serviço mútuo assoro misinformação informação que a loss some of the things that we will be asking buat nabi maka ITC khusus challenges we can have in your session following this lecture that anything else additional katakan reflections buat self some more training when we finish this one refleksão about tidak persisnya thematic workshop nama we yang mata ini treinamento tipo insan yang dapat persisnya support that UNESCO or any funder agency opportunities policies that we are working UNESCO modo organisasi sosial servisi politik refere quizzes tentang itu sini is working on it. rumah kayak kuis sekarang Miss I, tomorrow you have another. So these will be
Daí uma questão, perguntas básicas que se receba, toma atenção ba. I say a superior leader is the one who can bring Hal ordinary concluir ini, hal tedring kata. Líder superior ini é mais NB, belelori emocional muito, atinge resultados extraordinários. from the people, from the ordinary people, and they PDF, take extraordinary results. katakan. So that is expected from us. Sira hal So ema there is a halibra beautiful mutu, material that you have berbelahitang given. So resultados I thank you. extraordinários. And now I will Ini request kita iya hal para ini, obrigado, how to no hal agora. and I ask